para ajudar a resolver problemas na Butabanca. Assim também, para ajudar a resolver problemas na Buchon, Guiné-Bissau. Fique mais perto do essencial. Orange. Jornal das 16. Ouça as notícias. Pense conosco. Muito boa tarde. O Ministério Público ordena a prisão de um cidadão estrangeiro acusado de burla. Prisões da Guiné-Bissau em péssimas condições e presos correm risco de vida. No âmbito internacional, o Papa Francisco disse que é preciso restabelecer a ponte forte entre jovens e idosos. O desenvolvimento destas e outras informações já a seguir comigo, Elisângela Reiza dos Santos, com a técnica da Magda Vaz. Atualidade na hora. Mais uma vez, muito boa tarde. O Ministério Público ordenou a prisão preventiva de um cidadão português acusado de ter recebido avultadas somas em dinheiro sob promessa de visto de viagem para Portugal. O desenvolvimento com o Sumani Mané. Estas informações foram avançadas à Rádio Solmansi por uma fonte judicial que sustenta que os trabalhos foram conseguidos graças ao empenho do Departamento de Informação Policial e de Investigação Criminal com o Ministério Público, conforme o termo de recebimento de cerca de 100 passaportes que já estão na posse das autoridades judiciais. O suspeito, segundo a mesma fonte, cobrava entre 1 milhão a 2 milhões e meio de francos chefia para cada visto. A mesma fonte adianta ainda que estas promessas do suposto burlão nunca terão concretizado. Ele recebia esta avultada soma em dinheiro e não dava visto de viagem, explica a nossa mesma fonte. Além dos passaportes, o Departamento de Informação Policial e de Investigação Criminal do Ministério do Interior encontraram bilhetes de identidade, cédulas pessoais e cartões de vacinas internacionais dos presumíveis clientes e que estavam na posse do suspeito. A fonte judicial conta-nos ainda que o Ministério Público e o Departamento de Informação Policial e de Investigação Criminal estão a investigar o mesmo indivíduo que alega ser médico de profissão. No entanto, as autoridades judiciárias confidenciaram que até neste momento nada foi encontrado evidências que certificam que o suspeito realmente é um profissional formado na área da saúde. Os centros prisionais do país continuam sem mínimas condições para detenções dos presos. A situação é preocupante, principalmente com o aproximar da época chuvosa. De novo, o desenvolvimento com o Sumani Mané. As informações foram avançadas à Rádio Solmansi por uma fonte junto dos serviços prisionais do país. De acordo com a fonte, os serviços prisionais continuam sem espaços para detenção e nem coberturas das celas das prisões da 2ª Esquadra e do Centro de Detenção da Polícia Judiciária junto ao mercado de Bandim. Ainda a mesma fonte adianta que os serviços penitenciários estão há muito tempo sem viaturas para as diligências e evacuações dos presos para o hospital. Segundo a fonte, as celas da prisão da 2ª Esquadra encontra-se há muitos anos num estado avançado de degradação no que diz respeito à cobertura, à iluminação e casas de banho para reclusos. A Rádio Solmansi sabe, junto da mesma fonte, que os detidos na 2ª Esquadra são obrigados a tomarem banho dentro de recinto de repouso no mesmo local. Em caso de defecação, os reclusos são obrigados a usar uma fossa que fica nas suas próprias celas. No ano passado, o então Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, durante uma visita efetuada aos serviços prisionais da capital Bissau, tinha dito que foram constatadas as superlotações nos maiores centros de detenções da capital, caracterizado também pela falta de condições higiênicas e de cobertura. De recordar que no ano passado, o Sindicato de Funcionários de Guarda Prisionais do país exigiram do governo a melhoria de condições laborais, fardamentos e entre outras reivindicações. A União Europeia colocou na agenda de trabalho da Guiné-Bissau a prevenção do extremismo violento com o lançamento do projeto Nosso Minha Paz, que visa promover a paz, cidadania e direitos humanos na Guiné-Bissau. Segundo a chefe da cooperação da União Europeia, citada pela agência Lusa, este projeto, hoje apresentado, é fruto de uma iniciativa ousada da União Europeia em fazer o tema de prevenção do extremismo violento para a agenda de trabalho na Guiné-Bissau. O projeto, que vai decorrer durante 5 anos na região do
Oio visa apoiar as organizações da sociedade civil na promoção do diálogo e na prevenção do radicalismo do extremismo violento. O programa da competitividade para a África Ocidental, componente aqui na Guiné-Bissau, pretende diminuir a taxa de fracasso de novas empresas através de colóquios aos inovadores jovens que criam postos de emprego na Guiné-Bissau. Detalhes com Diana Bacuri. A determinação da organização foi anunciada hoje pelo coordenador do programa durante a abertura do lançamento oficial do programa de incubação digital Ideia Hub, que conta com a presença de 60 jovens empreendedores nacionais. Nelson Lopes anuncia que está em andamento o lançamento de um mecanismo financeiro de apoio aos microprojetos denominado Ideia FIM, no montante de 100 mil euros, que poderá beneficiar os empreendedores por até 5 mil euros cada. Está em andamento o lançamento de um mecanismo financeiro de apoio a microprojetos, que denominamos Ideia FIM, no montante de 100 mil euros, que poderá beneficiar os empreendedores até 5 mil euros cada. No decorrer ainda deste ano, 9 sessões de Idea Training serão realizadas para a consolidação de competências dos empreendedores. Quero salientar que o objetivo de todo este processo é de melhorar o acesso dos empresários à formação e tutoria, a fim de diminuir as taxas de fracassos de novas empresas, capacitar uma geração de inovadores que criem empregos e contribuam para o desenvolvimento da economia local. Nelson Lopes disse que os números de jovens empreendedores apresentados demonstram interesse a este ramo e o potencial para empreender mais negócios. Os números aqui apresentados demonstram o interesse para este ramo de atividades e o potencial para empreender mais negócios e projetos. Neste momento, estamos a lançar um programa de incubação de 60 projetos de negócio no país, denominado Idea Hub Guiné-Bissau. O programa irá disponibilizar 60 tablets equipados com teclados e auriculares aos 3 centros, bem como um SIM card e internet durante 7 meses do processo de incubação. Sônia Neto, embaixadora da União Europeia no país, disse que este projeto é impactante para os jovens porque ajuda na criação de postos de trabalho aos empreendedores. Hoje estamos aqui na presença de 60 jovens empreendedores que, com o apoio do nosso programa digital de incubação, irão desenvolver as suas ideias de negócio, irão dar aso à vossa criatividade, gerar autoemprego e aumentar a respectiva estabilidade financeira. Trata-se de um programa dinâmico que visa apoiar projetos inovadores de jovens na cadeia produtiva do agronegócio, principalmente da manga e caju e também das pescas. Estes setores oferecem oportunidades de emprego, especialmente na vertente da transformação e da economia circular. A cerimônia de abertura do projeto foi presidida pelo Ministro dos Transportes e Telecomunicações Aristides Ocante da Silva e contou com a presença das diferentes personalidades nacionais e internacionais que apoiam no processo do desenvolvimento da Guiné-Bissau. O presidente da Associação Nacional de Agricultores da Guiné-Bissau considera de roubo o não cumprimento de preços básicos da compra de castanhas de caju deste ano. O presidente da organização falava durante uma entrevista à Rádio Solmansi sobre a sua posição face à situação de comercialização da castanha neste ano. Jaime Boles Gomes exorta o governo a suspender as compras das castanhas de caju até ao cumprimento do preço básico. Então, não na conta governo do Kuma. Para imediatamente não me se ouve dentro de dias para que eu comprar na tudo canto do Guiné-Bissau 375 francs. Se quer comprar 375 francs, o governo tem que pegar tudo que é bem exportado na primeira barriga, meu caro amigo, para subtrair eles 125 francs. A força para tirar eles também. Para tirar eles mesmo que aquela tornal para o produtor, mas está tirar eles para aplicar na estrada, para aplicar na escola, para aplicar na saúde, para populações, para beneficiar daquela também. Mas é normal. A gente tem que parar abuso, né, terra? Não tem que parar abuso. Esse é abuso. Jaime Boles disse ainda que o governo deve engajar na melhoria dos pomares. Não nos chama atenção também que parte do Kuma não me se olha aqui decreto número 1 de 2021, nesse 18º artigo, boletim número 4, suplemento 3, pertence à aplicação 100%.
permitir também, para que o mar seja melhorado, que a desaparecer, que a teneja perder qualidade de caju, que tamanho de caju começando a perder, porque a hora que perde caju doença, antes de morrer, está começando a perder filho pequenino, ou outro também morrer na própria filho, riba. Então, e precisa ir urgente para nós também, para não começar a afirmação, para outro país, para Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Benin, etc., para não fazer tanto trabalho de pomar, isso é eles. No país, continua a verificar-se o não cumprimento do preço básico estipulado pelo governo para a compra de castanha de caju deste ano 2022. Notícias de verdade é aqui na Rádio Solmância, Rádio Voz de Paz da Guiné-Bissau. No âmbito internacional, o Papa Francisco disse que é preciso restabelecer a ponte forte entre jovens e idosos. Acompanhe a reportagem da Rádio ONU. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a velhice na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Noemi, a aliança entre gerações que abre o futuro, foi o tema deste encontro semanal. A catequese de Francisco foi inspirada no maravilhoso livro de Ruth, uma preciosidade da Bíblia que ilumina a beleza dos laços familiares, gerados pela relação de um casal, mas que vão além do vínculo do casal. Em comparação com o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth é como o outro painel do díptico do amor nupcial, tão importante como essencial. Celebra o poder e a poesia que devem habitar os laços de geração, parentesco, dedicação e fidelidade que envolvem toda a constelação familiar. Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto quello della suocera, Sabemos que os clichês sobre os laços de parentesco criados pelo matrimônio, especialmente entre sogra e nora, falam contra esta perspectiva. Mas, precisamente por esta razão, a palavra de Deus torna-se preciosa. A inspiração da fé pode abrir um horizonte de testemunho que vai contra os preconceitos mais comuns, um horizonte que é precioso para toda a comunidade humana. Convido-os a redescobrir o livro de Ruth, especialmente na meditação sobre o amor e na catequese sobre a família. A seguir, o Papa disse que este pequeno livro contém também um valioso ensinamento sobre a aliança das gerações, onde a juventude se mostra capaz de dar novo entusiasmo à idade madura, quando a juventude dá novo entusiasmo aos idosos, a velhice se mostra capaz de reabrir o futuro para a juventude ferida. No início, a idosa Noemi, embora movida pelo afeto das noras viúvas dos seus 2 filhos, é pessimista quanto ao seu destino num povo que não é o seu. Ela encoraja afetuosamente as jovens viúvas a regressarem às suas famílias para reconstruírem a própria vida, disse o Papa. O novo matrimônio de Ruth é celebrado e os mundos são de novo pacificados. As mulheres de Israel dizem a Noemi que Ruth, a estrangeira, vale mais de 7 filhos e que o matrimônio será uma bênção do Senhor. Noemi, que era amargurada, revive, renasce e na sua velhice conhecerá a alegria de desempenhar um papel na geração de um novo nascimento, disse ainda o Papa, acrescentando: Guardate quanti miracoli accompagnano la conversione di questa anziana donna. Vejam quantos milagres acompanham a conversão desta idosa. Ela se converte ao compromisso de se tornar disponível com amor para o futuro de uma geração ferida pela perda e em risco de abandono. As frentes de recomposição são as mesmas que, de acordo com as probabilidades desenhadas pelos preconceitos do senso comum, deveriam gerar fraturas insuperáveis. Em vez disso, a fé e o amor permitem que sejam superados. A sogra supera o ciúme do próprio filho, amando o novo vínculo de Ruth. As mulheres de Israel superam a desconfiança em relação ao estrangeiro. A vulnerabilidade da jovem sozinha perante o poder do homem reconcilia-se com uma relação cheia de amor e respeito. Tudo isso porque a jovem Ruth persistiu em ser fiel a um vínculo exposto ao preconceito étnico e religioso, frisou o Papa, que a propósito da sogra disse: Hoje a suocera é um personagem mítico, não? La suocera
Hoje, a sogra é um personagem mítico. A sogra, não digo que pensamos nela como o diabo, mas sempre se pensa nela de maneira ruim. A sogra é a mãe do seu marido, é a mãe da sua esposa. Pensemos hoje neste sentimento um pouco impregnado de que a sogra, quanto mais longe, melhor. Não, ela é mãe, é idosa. Uma das coisas mais bonitas das avós é ver os netos, quando os filhos têm filhos. Elas revivem. Olhem bem a relação que vocês têm com suas sogras. E se às vezes são um pouco especiais, elas lideram a maternidade do seu cônjuge. Lideram tudo. Ao menos as façam felizes, que continuem sua velhice com felicidade. E se tem algum defeito, que seja corrigido. Digo também a vocês, sogras, cuidado com a língua, porque a língua é um dos pecados mais feios das sogras. Tenham cuidado. A seguir, o Papa recomendou aos jovens que conversem com seus avós, que conversem com os idosos e que os idosos conversem com os jovens. Devemos restabelecer esta ponte forte. Há uma corrente de salvação e felicidade ali. Que o Senhor nos ajude desta forma a crescer em harmonia nas famílias, aquela harmonia construtiva que vai do idoso ao jovem, aquela bela ponte que devemos proteger e conservar, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica. A reportagem sobre o apelo do Papa é da Rádio Vaticana. Foi assim a nossa edição do Jornal das 16. A comunicação foi minha, Elisângela Reiza dos Santos, com a técnica da Magda Vaz. O jornal volta em antena às 20 em língua crioula e às 22h30 em língua portuguesa.